Olá, amigos do canal Em Família, graças a Deus estamos reunidos mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus. Nesse trimestre nós damos sequência no estudo do Evangelho de Marcos. Vamos estudar a palavra através do guia da lição da Escola Sabatina. Se junte a nós para o estudo da lição 3, Controvérsias. Nós temos gratidão no nosso coração a Deus por esse ministério. Estamos contando com a sua participação também, curtindo o like, comentando, deixando sua impressão sobre esse estudo e compartilhando o vídeo com seus amigos, com os familiares. É sempre importante a gente curtir, compartilhar para que a plataforma possa compartilhar essas lições com mais pessoas. No comecinho do nosso estudo aqui, nós queremos dizer para vocês que o formato foi alterado nesse trimestre, ele recebeu mais dinâmica, né? Nós estamos agora sem muitos cortes, estamos desenvolvendo o tema de forma contínua, mas as perguntas, as respostas sugeridas para as perguntas continuam, tá? Nós temos percebido alguns comentários perguntando sobre as respostas sugeridas, o pessoal que gosta e acompanha o canal Em Família, as respostas continuam, elas aparecem aqui na parte inferior e todos os dias nós respondemos as perguntas a partir das referências bíblicas, tá bom? Por falar em referência bíblica, a lição 3 traz o verso para memorizar, que está em Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28. Vamos ler juntos? Diz assim: E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, Jesus aí reafirmando sua autoridade, inclusive sobre o sábado. Para começarmos a nossa classe, o nosso estudo, nós vamos orar. Alguém gostaria de orar para a gente aí, para a gente começar o nosso estudo, pessoal? Podemos orar então. Vamos lá. Nosso Pai querido, nosso Deus bondoso, que bom podermos estudar a Tua palavra em tão boa circunstância aqui no canal e família. Eu e meus filhos, juntamente com nossos irmãos espalhados, para juntos aprendermos a Tua palavra. Que Teu Espírito esteja conosco, nos conduzindo, nos guiando, iluminando as nossas mentes, para que essas mensagens transformem o nosso ser, a nossa comunhão contigo. É a nossa oração no nome e nos méritos de Jesus. Amém. Muito bem, então nós seguimos aqui com o nosso estudo a partir da lição de sábado. E no sábado é apresentado para a gente a referência bíblica, né? Nós estamos seguindo aí, de maneira contínua, a leitura do Evangelho de Marcos. A lição já tem avançado pelo capítulo 1, né? E agora nós avançamos para o capítulo 2 com 5 histórias, né? A lição destaca 5 histórias que ilustram o ensino de Jesus. E a evidência aqui é o contraste entre a autoridade, o ensino de Jesus e o ensino dos fariseus, dos líderes religiosos da época. Desde a lição 2, nós já vimos histórias ali quando Jesus entra na sinagoga para ensinar no sábado, né? E as pessoas reconhecem essa autoridade dele. Então, imagina ser ensinado por Jesus, né? Receber a palavra diretamente de Jesus. E as pessoas se maravilhavam com essa autoridade, com essa doutrina. E falando sobre essas 5 histórias, aqui no sábado, nós vimos que cada uma delas ilustra aspectos de quem Jesus é. Esse é o destaque aqui do sábado, já apontando para o nosso estudo inteiro, da semana toda, né? Algum destaque especial para esse estudo de sábado, gente? Essa lição, o título é Controvérsias, né? Então, nós vamos ver durante essa semana, no nosso estudo, várias controvérsias entre Jesus e os líderes religiosos da época. E, inclusive, o texto, o verso para memorizar, é uma das controvérsias. Nós vamos ver mais para frente no nosso estudo, né? O que vai girar ali em torno do sábado, né? Vai ser um outro embate ali entre Jesus e os líderes religiosos. Sábado ainda traz um destaque importante aqui para a gente, dizendo que nos versículos do capítulo 2 de Marcos, nos versículos 10, 17, 20 e 28, são apresentados esses aspectos
da autoridade de Jesus, de quem ele é. O versículo 10, por exemplo, mostra Jesus como Deus, a divindade dele. O versículo 17 mostra ele como médico, quando ele diz que o médico vem para os que estão doentes, ele veio para os pecadores. O versículo 20 como noivo. E no versículo 28 nós vamos ver a autoridade dele como criador, ele é o Senhor do sábado. Acho que a gente encerra por aqui o estudo de sábado e podemos seguir para o domingo, né? Dentro disso que você falou, sobre os aspectos que nós vamos ver, né, de Jesus, no domingo nós temos aí o primeiro aspecto, né, que no título aqui, Curando um Paralítico, nós vamos ver o relato de Marcos, que está lá em capítulo 2, do verso 1 ao 12, né, que ali Marcos relata a cura de um paralítico, né, feito por Jesus. E nessa ocasião, Jesus, além de curar o paralítico, ele perdoou seus pecados, né? Então, a lição até traz aqui que a necessidade física daquele homem era mais evidente, né? Porque, conforme o relato foi falando, né? A casa estava cheia ali, os amigos abriram um espaço no telhado, né? E levaram o paralítico até Jesus. E ali ele estava atrás da cura física, né? Só que Jesus fez mais por ele, né? Perdoou os seus pecados ali naquele momento. E aí está o primeiro aspecto do qual nós falamos, né? Jesus como Deus, né? Com a sua autoridade de perdoar pecados. E ali foi a primeira controvérsia entre Jesus e os líderes que estavam presentes ali naquela cena, né? Porque eles ficaram se perguntando: quem é esse? Com que autoridade ele faz isso? Ele perdoa esses pecados, né? Então aí nós já temos o primeiro embate entre Jesus e esses líderes, né? E Alexandre, isso aí que você falou e já trouxe a pergunta número 1, a resposta para a nossa audiência vai sair aqui no vídeo. Você confere aí, pause aí, você vai pegar a resposta do nosso canal. Assim como todas as respostas das perguntas dessa lição. E diante daquela situação ali, né, Jesus exaltou a fé tanto dos amigos do paralítico como do próprio paralítico, né? E a lição pergunta: como alguém pode enxergar a fé? E disse: olha, grande é a fé de vocês. Aí o autor traz aqui: assim como o amor, a fé se torna visível por meio das ações. Então, a mensagem fantástica para mim, para você, hoje, que vivemos, estamos tendo a nossa experiência com Jesus Cristo, precisamos demonstrar amor e fé através das nossas ações. E aí, nessa história, nós vamos ver que Jesus reafirma a sua divindade. Né? Nessa primeira controvérsia, Jesus afirma: eu tenho poder tanto para perdoar pecados, quanto para dizer para esse homem: levanta, toma sua cama e anda. E foi o que ele fez, ele curou aquele homem. Na sequência dessa lição aqui ainda, a pergunta 2 vai trazer para a gente aí esse conflito, né, entre a religião de Jesus e a religião praticada pelos líderes religiosos, pelos escribas, pelos fariseus, né? E nós vamos perceber, não só aqui nesse estudo, mas ao longo da lição, no trimestre, o peso do legalismo, né? O peso que aquela liderança colocava na religião sobre o povo. Um destaque aqui que eu trago para a gente é que a lição diz assim: eles estavam tão obcecados em defender a ideia que eles tinham de Deus, que ficaram cegos para a obra de Cristo, que ocorria diante deles. Então, o próprio Deus estava ali diante deles, revelando a verdadeira religião, a importância do amor, né, da caridade, e eles estavam cegos para isso, fechados nas suas próprias ideias. Além disso, né, Júnior, eles estavam presenciando um milagre, né? Além Sim. disso, com os próprios olhos, eles estavam vendo ali um paralítico voltar a andar, né? Então você vê como que a religião estava tão deturpada, né? A mente deles, a visão que eles tinham do próximo, né? Da prática do amor, que eles não conseguiram enxergar esses aspectos aí que você falou, né?
Isso é algo que deve trazer uma lição muito profunda a cada um de nós. Devemos ter cuidado, orar a Deus, nos submeter a Ele, pedir que o Espírito Santo trabalhe nossa mente para que a religião não nos segue do relacionamento que devemos ter com as pessoas e com o nosso Deus. Muito bom isso. E na sequência do nosso estudo, nós vamos então ver o chamado de um publicano, o chamado de Levi e a questão do jejum. Aqui na segunda-feira, Jesus está começando o seu ministério, está escolhendo pessoas para estar com ele, para ser seus discípulos, para ser ensinados, passar por um treinamento ali de mais de 3 anos, e Jesus passa numa coletoria e vê um publicano. E tem todo um contexto de ser publicano naquela época, né? Era uma classe de pessoas mal vista pela sociedade judaica ali. As pessoas tinham ódio de publicanos porque achavam que eram pessoas vendidas e que exploravam seus irmãos a serviço de Roma. Lembrando que Roma era o grande império que dominava naquela época. E Jesus o chama e ele aceita. Ele aceita o chamado. E na sequência ele recebe Jesus em casa e chama outros publicanos e Jesus vai ali comer com eles, né? E vem a grande pergunta dos líderes religiosos. Marcos capítulo 2, no verso 16, ele diz assim: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Como você responderia isso? Jesus respondeu, né? Eu acredito que essa parte da lição aqui, assim como todas essas histórias que aparecem, precisam nos ensinar lições, mais do que criar assim, um sentimento de juízo sobre o comportamento dos líderes daquela época, dos fariseus, precisam ser aplicadas a nós para que nós tenhamos cuidado com a religião que nós procuramos praticar, né? Então, essa lição aqui é muito importante para um cristão, para uma pessoa que se diz cristão, nos dias de hoje, para nós exercitarmos, né? E Jesus respondeu. Jesus disse que o médico vem para os doentes, para os que necessitam de cura, né? Não para os sãos. E assim nós devemos seguir o exemplo de Jesus também. Nós não podemos nos privar da companhia de pessoas que necessitam de luz, que precisam ouvir da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas estão, assim como Levi, né? Eu imagino que para essas pessoas tinha o lado bom de ter recursos, de conseguir se sustentar, né, com esses cargos, esses postos de trabalho, mas existia a questão da exclusão da sociedade, do povo, da família, né? Eles eram considerados como traidores. E quando Jesus vem, assim como foi na história de Zaqueu, essas pessoas recebem acolhimento, elas se sentem incluídas e elas percebem uma nova religião, um novo modo de vida, né? Isso é E importante. esse cuidado, né, Júnior, que nós devemos ter, que você está falando, isso é demonstrado aqui na história. Você vê que os próprios discípulos, os outros, não aceitaram bem esse chamado de Levi, né? Então foi dentro da própria, digamos ali, comunidade deles, né, que ele não foi bem aceito. E trazendo para os nossos dias, isso pode acontecer dentro da própria igreja, né, do nosso próprio círculo de convivência. Então nós temos que ter esse cuidado, né? A lição ela segue aqui falando da outra controvérsia, né, entre Jesus e os líderes, que foi o jejum, né? Esse trecho aí está em Marcos capítulo 2, a partir do verso 18, né? Ali é contada o relato de que os líderes questionaram Jesus sobre o jejum, né? Porque eles diziam: olha, nós jejuamos, os discípulos de João jejuam, e por que os teus discípulos não jejuam? Né? Então, isso aí foi outro questionamento que surgiu ali, e Jesus respondeu a eles, né? Respondeu contando ali parábolas, né? De forma bem didática, né? A resposta de Jesus está ali a partir dos versos 18, como eu falei, e ele dizendo que ele estaria ali por pouco tempo,
né? Então, eles tinham que aproveitar aquele momento na companhia de Jesus ali, né? Porque chegaria um tempo em que ele não estaria mais ali, né? Então, Jesus respondeu dessa forma para eles, né? Aquele era um E, momento de alegria, né? Não de tristeza, né? e outra coisa é o seguinte, nós precisamos realmente ter muito cuidado e clamar a Deus, estudar com humildade, porque senão a nossa religião ela se torna cheia de paradigmas, cheia de conceitos que nós mesmos criamos. E Jesus veio para romper com isso. Jesus não destituiu nenhum dos princípios criados por ele mesmo, os mandamentos, os princípios continuam. Mas esse formalismo religioso, Jesus sempre levou, quando foi necessário, ele ultrapassou. O jejum é algo importante? Pode ser algo importante, mas não como um meio para angariar alguma coisa, para se tornar mais santo, né? Não é esse o objetivo. E os líderes religiosos daquela época tinham isso muito formal, muito assim fechado. E o contexto aqui era que Jesus estava caminhando, né, no seu ministério com os seus discípulos. Eles passam por uma seara e comem espigas, eles pegam, tá certo? Em outro momento, eles vão ser recebidos na casa dos publicanos para participar uma bela refeição. E eles ficam de olhos grandes em cima daquilo. Olha, nós estamos aqui, nós fazemos as nossas restrições alimentares, o nosso jejum, e vocês aí. Ei, a religião que agrada a Deus, ela é uma religião que brota do coração a partir dos ensinamentos da palavra de Deus. Você e eu, meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos ter muito cuidado com esse tipo de religião que nós focalizamos, mas não Deus. Pai, eu fico imaginando assim, o questionamento daqueles fariseus, daqueles escribas, né? Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: ei, essa religião que você está ensinando é muito alegre, essa religião tá muito leve, é muito boa. Que religião é essa, né? E aí, às Parece vezes, nós achamos. Parece que a religião legal é aquela que você está triste, né? Sim, Jesus me ensinou certa vez, quando você jejuar, você não precisa fazer aquela cara de desesperado, porque todo mundo te veja dessa maneira. é. Essa é uma realidade. Às vezes as pessoas têm a impressão de que a religião certa é aquela que entristece, que deixa a pessoa séria, né? E Cristo veio para quebrar esses paradigmas, para colocar no devido lugar as coisas, né? Bom, nós chegamos aqui ao final do estudo da segunda-feira. Eu acho que a gente pode avançar, né? Esgotamos aqui, pode avançar para terça-feira, Senhor do Sábado. Papai já até mencionou aí a história que vem a seguir, né? Vai ser apresentada aqui a quarta e a quinta história, né? Na introdução da nossa lição, o autor disse que nós teríamos 5 histórias para entender diversos aspectos da autoridade de Cristo, né? De quem ele é. E ao falar sobre essa história do sábado, ela está relatada em Marcos, né? Ali do 23, capítulo 2, do 23 ao 28. E é dito que os fariseus acusaram os discípulos de Jesus de estar transgredindo o sábado, porque o relato conta que Jesus passou ali com seus discípulos por uma seara, né? Um campo, e começaram a colher espigas para se alimentar. Estavam com fome, começaram a colher. E aí os fariseus, eu não sei de onde surge tanto fariseu, tanto escriba, que a todo momento surge uma acusação, né? Uma Mesmo no meio de controvérsia. uma seara, mesmo de um campo, de uma plantação, tinha lá alguém vendo, né? Alguém vendo, né? E aí o relato conta pra gente que eles foram lá questionar mais uma vez. E um ponto interessante que me chamou a atenção aqui na lição, ela traz pra gente que haviam 39 formas de trabalho que eram proibidas ao sábado. Olha só a que ponto chegava o peso, né? Desse legalismo, dessa formalidade. E ao ser questionado, a pergunta 4 trabalha bem isso daí, né? Jesus respondeu com o relato de Davi,
que no momento ali de desespero, no momento de fome, voltando de uma fuga, de uma guerra, né, pai? Ele se alimentou ali dos pães da proposição, pães que eram santos, né, sagrados, destinados ao consumo ali dos sacerdotes no templo. E aí ele vai dizer que Jesus indicou que o sábado foi feito para o benefício da humanidade, não o contrário. E aí, nessa situação, ele reafirma a sua autoridade também sobre o sábado. O que a gente pode Isso é- aprender com esse estudo? Pois é, então, a partir desse estudo, nós precisamos não trilhar esse caminho do legalismo que os judeus ali, aquela elite, ela seguia. Agora imagina que agora, nesse sábado próximo, você está saindo da sua igreja depois de passar uma manhã adorando a Deus, estudando a sua palavra, louvando, estudando essa lição com seus irmãos, e alguém está com fome ali, alguém está necessitado de um alimento. E você tem condições, você não vai a um restaurante, você não vai a um lugar onde vende algum alimento e compra, ou você vai embora para casa e diz: olha, fica com fome, Deus te abençoe, porque hoje é sábado. Como que você reagiria a isso? É uma reflexão importante para a gente, né? Realmente, nós precisamos o tempo inteiro estar vigilantes quanto ao caminho que nós damos para a nossa religião, né? As tradições, esse engessamento, esse legalismo que muitas vezes nós colocamos sobre a nossa fé, sobre a nossa religião mesmo. E na sequência aqui, ao falar sobre a autoridade de Jesus, sobre o sábado, nós chegamos a uma outra controvérsia, que é a pergunta 5 é quem traz. Havia um homem que tinha um problema na mão, né? Tinha uma deficiência, e Jesus está ali prestes a curá-lo, né? Dessa doença. E a pergunta 5 trabalha aí essa história na referência bíblica de Marcos, capítulo 3, do 1 ao 6. E novamente havia ali a elite religiosa, os escribas, os fariseus, né? E Jesus, já sabendo o que viria, já lendo os seus corações, ele enfrentou, né? Ele fez um contraste ali entre fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou deixar morrer. Ele propõe essa reflexão, o que é lícito no sábado. E aí ele efetua essa cura. A lição diz aqui: Jesus então curou o homem, o que irritou os seus oponentes. E a lição traz para a gente aqui, né, um comentário bem interessante de uma ironia, que a grande ironia dessa história é que aqueles que estavam acusando Jesus, os seus discípulos, de não guardarem o sábado por fazer o bem, por curar no sábado, né, por fazer uma obra de caridade, eles mesmos transgrediam, estavam ali confabulando, né, maquinando um jeito de tirar a vida de Jesus. Então, acho que aqui nós já podemos avançar para o estudo de quarta. Né? Tem um título interessante aqui: História em formato de sanduíche, a parte 1. Aqui o autor ele vai nos explicar essa técnica de narrativa, né, que nós encontramos em Marcos. Ele vai começar contando uma história, essa história vai ser interrompida, né, ele vai introduzir um outro assunto, que seria ali o recheio, e depois ele volta para finalizar a história que ele começou. Né? Então, aqui na pergunta 6, o texto bíblico é Marcos, capítulo 3. Nós avançamos aí para o capítulo 3 agora, a partir do verso 20. Né? E ali é relatado duas histórias. Né? A primeira história é sobre a família de Jesus. Né? É contado ali que Jesus está cercado pela multidão ali, numa casa, novamente, né? E Marcos comenta que Jesus não tinha tempo nem de se alimentar, né? Não tinha tempo para mais nada, né? E ali a família de Jesus chega e fica preocupada com ele. Inclusive, aqui o autor destaca o verso 21 do capítulo 3, que diz assim: o verso fala sobre os parentes de Jesus que se preparavam para levá-lo à força, porque achavam que ele estava fora de si. Né? Então você vê que a própria família de Jesus ali naquele momento estava se opondo, digamos assim,
ao ministério de Jesus, né? Outro aspecto que é importante destacar aqui é que, se, por um lado, a família de Jesus tinha essa preocupação, diz o texto bíblico, que se dependesse deles, eles levariam à força. Porque imagina um ente seu que saiu. Lembra que Jesus morava na Galiléia, de repente ele veio para a Judéia e estava muito tempo afastado da família. E agora as notícias que chegavam eram essas notícias, que ele não tinha tempo nem de comer, tudinho. Sua mãe e seus irmãos se preocuparam com isso, tá certo? Eles não tinham a noção que nós temos hoje de que Jesus era Deus em carne. Eles não tinham essa noção ainda. E, por outro lado, os líderes religiosos que conheciam as profecias que deveriam receber, estavam acusando de que aquele ministério e aqueles milagres que Jesus fazia era obra de Satanás. Ele estava agindo inspirado por Satanás. Imagina a situação. Era uma realidade bem difícil que Jesus enfrentou. Tudo isso por quê? Com o propósito de salvar você e a mim. Esse aspecto é interessante, né, pai? Porque Jesus responde aos líderes dizendo assim: como que uma casa pode estar dividida, né? Nós encontramos a resposta de Jesus a partir do verso 23. E Jesus fala dessa divisão, né? Se uma divisão dentro de um reino, dentro de uma casa, como que Satanás atuaria contra ele mesmo, né? Então era meio que uma contradição ali que eles estavam falando, né? E a pergunta 7 trabalha, aprofunda um pouco mais essa compreensão dessa situação ali, quando Jesus começa a falar sobre o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Nesse momento, ele vai falar sobre esse coração endurecido, sobre essa obstinação que reinava no coração daqueles líderes, né? O papai trouxe no início do nosso estudo a análise ali da tirinha, né? Da ilustração que aparece, e ali o pensamento daqueles líderes está obscurecido, está fechado, e a luz de Cristo não consegue entrar. A lição diz assim, eu trago para a gente destacado aqui, ele diz assim: esse pecado imperdoável contra o Espírito Santo consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. Isso naquela ocasião específica. Eles estavam atribuindo ao diabo uma obra que era de Deus, o Espírito Santo. E na sequência, a lição diz: quando na realidade ele, Jesus, tinha o Espírito Santo, se atribuirmos ao diabo a obra divina, não conseguiremos ouvir o Espírito Santo, porque ninguém deseja seguir o diabo. É um pensamento lógico, né? E com esse pensamento aí, com essa observação que você trouxe aí, Júnior, nós já podemos ir então para a segunda parte da história em formato de sanduíche, né? Mas antes, é importante nós receber essas instruções. Cuidado, porque os fariseus, eles eram pessoas religiosas, assim como eu e você, pessoas que queriam servir a Deus, mas estavam com a mente fechada e atribuindo a Satanás uma obra que era do Espírito Santo. E a Pai, lição... antes Oi. do senhor continuar aí, acho que é importante a gente esclarecer que essa história que a gente acabou de trabalhar é o recheio do sanduíche, né? É a Isso, história interna. Começou com a isso. história da família de Jesus, que é a história externa, e agora a lição de quinta-feira vai retomar essa história externa, né? Exatamente. Então, agora o autor, usando Marcos capítulo 3, o 20 e o 21, vem a lição número 8, a pergunta número 8, aliás, né? Que experiência levou a família de Jesus a considerá-lo fora de si? E a lição responde essa pergunta número 8. Na concepção da família de Jesus, ele estava com instabilidade mental, ele precisava ser interditado, ele precisava do apoio da família para não correr risco de vida, tá certo? Ele podia adoecer. Então, o propósito da família de Jesus não era contra Jesus, mas no sentido de apoiá-lo, de acolhê-lo, né? Então, tudo isso levou Jesus a enfrentar. Jesus enfrentou toda essa situação, tanto da família como daqueles que se opunham mesmo a ele. Uma situação tremenda.
Tudo isso, repito, com o propósito de trazer salvação a você e a mim. O que nós poderíamos mais aprender dessa quinta-feira aqui? Acho que nesse estudo, quando ele avança aqui, a partir da pergunta 9, né, perguntando o que a família de Jesus queria, é importante colocar dessa forma aí, como o senhor trouxe, né? O comentário da lição diz assim: o problema é que naquele momento a família de Jesus não estava em harmonia com a vontade de Deus. Então Jesus tinha uma missão, nós entendemos isso claramente agora, né? E a família não conseguia enxergar ainda. É claro que eles tinham uma preocupação genuína com Jesus, mas é exatamente esse o ponto aqui que eu acho que a lição quer trazer para nós, né? De nós sabermos qual é a nossa prioridade, né? De nós colocarmos em evidência a quem nós servimos, quem é o dono da nossa vida, a quem nós obedecemos em primeiro plano, que é a Deus, né? Então, muitas vezes vai haver conflitos de interesse com a família, com as relações sociais, e nós precisamos aprender a trabalhar isso. Hein, Júnior? Quem sabe se de repente nós não estamos falando para alguém aqui da nossa audiência que, em função de estar seguindo a Jesus, de repente uma esposa, um esposo, um filho, e está enfrentando as dificuldades de servir a Jesus, até mesmo dentro do seio familiar. A gente Isso. pode participar através dos comentários aí, respondendo, né, o que que a gente já teve que abrir mão, que conflitos a gente já enfrentou ao seguir Jesus, mesmo dentro da família ou no trabalho, o que que a gente pode compartilhar uns com os outros aí. Legal, né? Então nós encerramos aqui o nosso estudo dessa semana, um estudo bem legal, né? Um estudo que é bem prático, né, para a nossa vida. Eu acho que o que nós podemos tirar para nós é que quando nós vemos assim as histórias entre os embates, né, entre Cristo e os líderes religiosos, a gente tende um pouco a se afastar dessa cena, né? Mas o que nós sempre trouxemos aqui é para nós termos cuidados, né, de não cair nesses mesmos erros. E aqui nós vimos que são lições práticas para a nossa vida. Às vezes, com o decorrer do tempo, da vida cristã, a gente pode talvez relaxar em algum ponto, né, passar por cima de algumas coisas, cair na rotina, né? Então nós vimos vários ensinamentos sobre o sábado, sobre como nos relacionar com as pessoas, os cuidados que nós devemos ter com a nossa família, com nossos irmãos. Então acho que foi uma lição bem prática essa semana. E que bom que você esteve conosco, tá bom? Fica aqui o nosso convite para você curtir o vídeo, compartilhar, faça aí seus comentários também, deixe as suas impressões sobre esse estudo e esperamos você na próxima semana. Que Deus te abençoe.